Bom, você já se perguntou como é que são calculados, por exemplo, os juros num banco, né? Num financiamento, numa poupança, por exemplo, num fundo de investimento? Tem ideia de como é que aquelas taxas incidem de fato sobre o seu capital ou sobre a sua dívida no cartão de crédito, por exemplo? Quer saber como é que funciona isso? Então vem comigo que eu te explico mais. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje, juros compostos, tá? A formulinha tá até na lousa, um pouco diferente daquela que costuma se ver nos livros, tá? Tô usando as variáveis aqui que eu acho que são, pelo menos a minha forma de enxergar, a minha forma de escrever, tá? Eu vou até explicar já o significado de cada uma delas, mas primeiro eu gostaria de partir de um exemplo numérico, que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Então, vamos supor que eu deposite inicialmente num fundo de investimento, numa conta bancária, por exemplo, X reais, tá? O meu saldo inicial ali. E que esse fundo de investimento, ele rende, por exemplo, 20% ao ano. Então, daqui um ano, após um ano, se ele rende 20%, então se eu vou aumentar em 20% esse valor, significa que eu vou multiplicá-lo por 1,2, certo? Usando o fator de correção. Se você não lembra, dá uma olhadinha na aula de variações percentuais, onde é explicado esse conceito de fator de correção, certo? Então, pegando o valor inicial e multiplicando por 1,2, eu já causo sobre ele um aumento de 20%. Então, o montante, já o valor final, após um ano, é de 1,2x. Muito bem, esse é o montante final. Note a diferença entre falar montante e juros, tá? Juros é o que foi acrescentado. O montante é o valor que está na minha conta, né? Então, vamos supor, se eu depositei 100 reais, agora eu tenho 120 reais. Esse é o montante. Quais foram os juros? Aquilo que foi acrescentado, 20 reais, certo? Então, esteja atento à diferença entre esses dois conceitos. A fórmula de juros compostos aqui, ó, ela sempre vai retornar o montante, tá? Que é o valor final. Aí, se você quiser saber os juros, você precisa fazer a diferença com relação ao valor inicial. Eu posso até anotar isso já, ó. Se você quiser pensar realmente nos juros, os juros é o montante, tá? Que é o valor final, menos o valor inicial. Bom, mas isso eu vou repetir. Então tá, esse aqui é o montante, é o valor final após um ano. Aí roda mais um ano. Vamos supor que vai passar mais um ano. Se eu vou aumentar em 20% novamente, tá, detalhe, não vai para 1,4 isso aqui não, tá? Daria 1,4x se fosse juros simples. Que aliás isso aí tem que ser discutido num outro momento para não confundir, tá? Mas o que vai acontecer aqui, agora, importante que você entenda, é que este valor atual, ele vai ser multiplicado por 1,2. As variações percentuais são sucessivas. Se vai passar mais um ano, então, com certeza, você vai querer 20% do que você tem agora na conta, não é isso? Então, o que eu tenho na conta agora é isso. Então, esse valor deve ser multiplicado por 1,2. O que vai acontecer? 1,2 vezes 1,2 dá 1,2 ao quadrado x. Se você fizer essa conta, 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. Então, ó, já percebeu? Qual foi a variação percentual em 2 anos? Ó, 2 aumentos de 20%. Não é um aumento de 40%, é um aumento de 44%, tá vendo? Tá vendo esse 0,44 que tem a mais aqui, né? Eu tinha 1x no começo. Tenho quanto mais que 1x agora? Eu tenho 0,44 a mais, certo? Então, quer dizer, foi um aumento de 44% até agora. Se você olhar do depósito inicial para o montante após 2 anos, foram acrescentados juros de 44%, tá? Então, o juros está aqui, o juros está na diferença em relação ao valor inicial, né? Aqui eu tinha 1x, ali eu tenho 1,44, então foi aumentado 0,44, foi um aumento de 44% de juros, certo? Bom, mas eu não paro ali. Vamos supor que eu tivesse mais um ano. Então, eu quero mais um aumento de 20%. O que vai acontecer? Eu vou pegar este montante atual e vou multiplicar por 1,2. Bom, onde é que a gente vai cair?
multiplicando este valor por 1,2, vai dar 1,2 ao cubo x. Né? Se eu multiplicar isso aqui, vai lá. E agora, fazendo aquela continha, 1,2 ao cubo dá 1,728x. Ó, note, aqui no começo eu tinha 1x. Olha quanto eu já tenho lá na frente. Quer dizer, desse ponto para esse ponto foram acrescentados 0,728. Isso é juros. Só que foi acrescentado. Que na forma de porcentagem dá 72,8% de juros. Tá? Então, ó, 3 aumentos de 20% sucessivamente, que é o que nós chamamos de juros compostos, o famoso juros sobre juros, que é o juro cobrado em cartão de crédito, que é o juro da poupança também, né? Claro que as porcentagens são bem diferentes, né? No cartão tá lá por volta dos 10%, né? Na poupança não chega a 1%, geralmente. Então, assim, são porcentagens bem diferentes, né? Claro que na dívida a coisa é sempre maior. Mas é sempre assim que acontece, tá? É juros em cima de juros. Então, 3 aumentos de 20 não dá um aumento de 60, tá? Dá, na verdade, 72,8%, tá? Bom, muito bem. Mas meu foco nesse momento é fazer com que você entenda a fórmula de juros compostos. Porque o que você está vendo nessa etapa aqui, ó, é exatamente uma aplicação da formulinha de juros compostos. Que é, na verdade, o valor inicial V0, que no nosso caso é o X, multiplicado, olha só, pelo fator de correção F, no caso 1,2, que é 1 mais a taxa, né, 20%. Eu multipliquei o capital inicial N vezes, quantas vezes eu quis. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, é o valor após 3 anos. Esse aqui, ó, é o valor após 2 anos. Esse aqui é o valor após 1 ano. E esse aqui é o valor após 0 anos, né? Fez 0, né? Então, no fundo, se você quiser estabelecer assim, qual é o seu montante após, por exemplo, nesse caso, como é que seria o montante daqui 10 anos? Né? Partindo daqui, ó. Qual vai ser o montante daqui 10 anos? É só pegar o valor inicial e multiplicar pelo fator de correção, que no caso é 1,2, 10 vezes. Então, pronto, esse é o valor após 10 anos, tá? Repito, isso não é os juros, tá? Isso não é os juros, isso é o montante, é o que você vai ter na conta. Se você quiser saber realmente o que são os juros, pega isso e subtrai o valor inicial. Aí você vai saber o quanto foi aumentado, certo? Bom, então assim, ó, essa é a essência da fórmula de juros compostos, tá? É você pegar o valor inicial, aquele que foi feito o depósito, e multiplicar pelo fator de correção, tá? Que é 1 mais a taxa, tá? N vezes, multiplica N vezes, quantas vezes você quiser, você vai ter o valor final. Por exemplo, aqui após 10 anos, esse seria o montante, certo? Vamos dar um exemplinho agora de um problema de juros compostos que envolve logaritmo, tá? É um dos problemas mais complicados que envolve juros compostos, tá? Mas não é para ficar com medo, não, tá? Eu sei que logaritmos é meio que um tabu para muita gente, mas no fundo, se você souber aquela parte de propriedades e tudo mais, a coisa corre bem, tá? Bom, o problema tá aí, ó. Um enunciado bem simplificado, tá? Só para você se ligar na ideia e ganhar a experiência de um problema muito comum envolvendo juros compostos e logaritmos. Perguntinha bem simples até, ó. Em quanto tempo triplica um capital aplicado a 8% ao ano? Observe que não foi dito juros compostos, tá? E o motivo não é de eu estar trabalhando, tá, esse título com vocês. É que não é obrigatório dizer. Alguns enunciados até colocam, né? Considere a capitalização a juros compostos. Mas a maioria não fala. Porque subentende-se que esses 8% ao ano é juros em cima de juros. Então virou um ano, pronto, zera a coisa e começa a partir dali. Então nós já vamos cobrar 8% em cima dos 8% que já veio do ano anterior. Então, naturalmente, tá, os juros naturais, digamos assim, são juros compostos. Então, se no enunciado não falar nada, você vai considerar juros compostos, tá? Aí, o que geralmente acontece, é bem raro, quando são juros simples, o enunciado especifica isso, tá?
Mas se ele não falar nada, você considera juros compostos. Bom, a formulinha de juros compostos, o valor após N períodos é o valor inicial multiplicado pelo fator de correção N vezes, certo? Então assim, ó, o enunciado não deu qual é o capital inicial, né? Ele só falou um capital aplicado a 8%. Então esse V0 eu não sei. Eu vou ter que deixar V0 como V0 mesmo. De fato, independe de V0, porque o tempo necessário para triplicar R$1 ou triplicar 1 milhão é o mesmo. Porque a porcentagem é relativa, então não faz diferença realmente. V0 não é necessário de ser dado. Então assim, o que só que é necessário que você entenda? Que no lugar desta variável vai entrar 3 vezes V0. Então, 3 vezes V0 é igual a V0 vezes. Então, só para confirmar, eu quero saber daqui quanto tempo eu vou ter o triplo do inicial. Então, a minha condição sobre o montante final da conta é que lá, daqui N anos, eu tenha o triplo do valor inicial aplicado, ok? O valor inicial, como eu já disse, independe. E F é o fator de correção. E agora? Como é que se causa um aumento de 8% sobre um valor? Bom, lembre-se, sempre você parte da ideia do 1, que é 100%. E aí você vê, você vai somar 8%, então eu vou para 108% do capital. 108% é 1,08. Só que tem um detalhe. Desse jeito que eu escrevi aqui, ó, isso que está na minha mão, esquece o outro lado. O que está na minha mão aqui do lado direito é o montante após 1 ano. Porque se fosse após 2 anos, então deveria colocar ao quadrado, né? Ou ao cubo, se fosse após 3 anos. Então, no caso, o N é a incógnita, né? Então, de fato, eu quero saber quantas vezes eu tenho que multiplicar por 1,08 para conseguir triplicar. É o N. Eu quero saber quantas vezes. Porque a cada ano que passa, a gente multiplica por 1,08, certo? Faz vezes 1,08, vezes 1,08 e faz o capital ir aumentando desse jeito. Bom, muito bem. A equação a ser resolvida é essa, tá? Tem V0 dos dois lados, então eu posso dividir por V0 desse lado, dividir por V0 desse lado, simplifica, né? Mas ainda caímos num problema, né? 13 é igual a 1,08 elevado a n. Bom, aí nesse ponto é que entra o logaritmo. Porque você está numa equação exponencial, só que não dá para reduzir na mesma base. O que eu quero dizer é que algumas equações, por exemplo, se você pega assim, né? 4 elevado a x igual a 32, por exemplo, aqui desse lado eu consigo escrever 2 elevado a 2x, né? Que 4 é 2 ao quadrado, os expoentes se multiplicam, o 32 é 2 à quinta. Eu consigo reduzir na mesma base. Reduziu na mesma base? Você corta e iguala os expoentes, né? Você vai achar que x é igual a 5 meios. Então, algumas equações exponenciais, a gente consegue fazer isso. Reduzir na mesma base para poder cortar. Algumas dá para fazer isso. Não é o caso dessa. Então, aí, é obrigatório que você utilize logaritmos, tá? Bom, nesse caso, eu até, de propósito, não coloquei no enunciado duas aproximações que são muito comuns em problemas desse tipo. Logaritmo de 2 na base 10 como 0,30 e logaritmo de 3 na base 10 como 0,48. Essas duas aproximações aqui, ó, elas são muito comuns em enunciados. Tá? Você não é obrigado a decorar, né? Se souber, é ótimo, né? Informação nunca é demais. Mas elas geralmente vêm em alguns enunciados. Ou, às vezes, até com mais casas decimais do que essas aqui, tá? Mas essas aí são suficientes para agora. Eu falei e não escrevi, tá? Tá na base 10. Porque, de fato, quando a base é 10, você não precisa marcar. Então, o logaritmo decimal é o mais famoso. E eu vou ter que usar aqui. Eu vou aplicar log desse lado e vou aplicar log desse lado, para conseguir descobrir o valor desse expoente. Então, vai. Ó, log de 3 na base 10 é igual a log de 1,08 elevado a n na base 10. Então, note que apliquei na mesma base dos dois lados, já na base 10, porque é a base da hipótese do exercício, tá?
A partir daí, a gente vai começar a explorar as propriedades de log. Por exemplo, do lado esquerdo é log de 3. Quiser trocar já por 0,48, tudo bem. Do lado direito, vamos ver se vai lembrando. Quando tem expoente no logaritmando, a gente pode tombar ele na frente multiplicando. Então fica n vezes log de 1,08. Muito bem. Mas ainda nós estamos com um problema. Por quê? De alguma forma, eu preciso fazer esse 1,08 se transformar em 2 e 3. Porque eu só vou conseguir usar aquelas hipóteses se eu fizer isso aqui virar 2 e 3, de alguma maneira, né? Bom, então aí começa um pouco de matemática. Primeiro, 1,08 eu posso pensar em 108 sobre 100. Beleza? Tá. Mas ainda não quebrou totalmente, né, o que eu queria, porque assim, né, 108, será que não dá para escrever melhor? Será que se eu decompor 108 já não ajuda? Quer ver, ó, 108, se você fizer a decomposição dele, 108, por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então aqui, ó, você pode perceber que vai dar o 108 que estava aqui em cima, que estava aqui, ó, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Observe que eu já fiz aparecer as hipóteses que ele forneceu, certo? Então, fatorando, já fiz aparecer. Agora eu volto na questão das propriedades de logaritmos. O log do produto vira soma e o log da divisão vira subtração. São duas propriedades de logaritmos muito importantes. Se você não lembra, depois assista a aula de logaritmos e revise essas propriedades. Ó, log de 2 ao quadrado. Olha, essa multiplicação vira mais log de 3 ao cubo. Na divisão, menos log de 100. Com um pequeno erro, né? Tá faltando um parênteses, né? Porque tudo isso aqui, ó, é o log de 1,08, tá? Que é log de 1,08, foi transformado nisso e isso virou isso aqui. Então tem que colocar o parênteses, senão ia estar errado. Agora a gente tomba os expoentes aqui na frente multiplicando, ó, vai cair aqui multiplicando, vai cair aqui multiplicando, e vale lembrar, log de 100 na base 10, 2. Então ficou 0,48 é igual a n vezes 2 vezes, vamos pôr direto, ó, 2 vezes log de 2, que é 0,30, mais 3 vezes log de 3, que é 0,48, menos log de 100 na base 10, que é 2. Fazendo as contas agora ali, ó, dentro do parênteses, vai dar 0,60 com 1,44, vai dar 2,04, menos 2 dá 0,04. Passa 0,04 dividindo, você vai encontrar n igual a 12. Então, em 12 anos, você vai triplicar o capital se ele for aplicado a taxa de 8% ao ano. Esse aqui que você está vendo é o problema mais complexo de juros compostos que pode encontrar, tá? Existe, de repente, um agravante que pode envolver progressão geométrica e tal, mas falando de juros compostos especificamente, esse problema aqui é o mais difícil, que é quando ele pergunta o tempo. Porque se ele perguntar o tempo, ele vai cair numa equação exponencial, que provavelmente não dá para reduzir na mesma base. Então aí você vai ter que aplicar log e vai ter que dominar as propriedades de logaritmo para conseguir isolar o n certinho e chegar na resposta. Ok? É isso aí. Valeu!